Boa noite. Olá, boa noite. Espero que todos estejam bem. O pessoal está entrando. Mais um minutinho, vamos começar a nossa aula. Boa noite. Boa noite, Kiane, Wesley. Espero que todos estejam bem. Luiz, boa noite. Muito bem. Vamos continuar com a nossa matéria. Miriam, Kevin, boa noite a todos, a todas. Vamos continuar com a nossa matéria. Lembrando, recapitulando nossa última aula, que existem 4 espécies de inventário. Existe o inventário comum, o arrolamento comum, o arrolamento sumário e o inventário extrajudicial. Demos uma introdução na matéria, expliquei como que você faz para identificar qual a espécie de inventário que você vai utilizar e também expliquei o inventário comum, que é o mais demorado, o que tem mais formalidades, que tem mais atos, na verdade. Agora, vamos para as demais espécies de inventário, que são bem mais céleres. Boa noite, Matheus, Lindalva, Ana Paula, Miriam, boa noite, Anne. E agora, então, nós vamos para as outras 3 espécies de inventário. Eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela compartilhada, imagino eu. Está tudo certo? Tá, então, continuando a nossa matéria de inventários e partilhas. Lembrando que existem 4 espécies, inventário comum já vimos, vamos para a segunda espécie, que é o arrolamento comum. Só para recordar, já vimos na última aula, o arrolamento comum, ele só tem um único requisito. Qual que é o único requisito? O valor do patrimônio do morto é de até 1.000 salários mínimos. 1.000 salários mínimos é o limite máximo do patrimônio do falecido para nós podermos utilizar, para você utilizar para o seu cliente, na hora de fazer o inventário para o seu cliente. O inventário na espécie de arrolamento comum, né? O arrolamento comum é uma espécie de inventário. Então, você vai utilizar o arrolamento comum quando o patrimônio é de até 1.000 salários mínimos. Pode ter menor? Pode. Pode ter incapaz? Pode. Pode ter testamento? Pode também, tá? Se tiver menor, vai precisar da concordância de todos e também do promotor de justiça. Mas é possível fazer o arrolamento comum, que é um procedimento muito mais célere, muito mais rápido, mesmo existindo interesse de menor, né? Ou maior incapaz, ou mesmo de testamento. Vamos estudar, então, o arrolamento comum? É um procedimento muito mais rápido, começa com a petição inicial, aquilo que eu falei na petição inicial, lá do inventário comum, se aplica aqui também, tá? Aquelas mesmas observações, uma petição bem simples, só pedindo a abertura do arrolamento comum, juntando a certidão de óbito, comprovando a legitimidade ativa e a procuração por advogado. Só isso, basta isso. Requer abertura inventário, do falecido, do arrolamento comum, do falecido fulano de tal, e pede, e indica que o seu cliente tem legitimidade ativa. Vai para o juiz a petição inicial, o juiz nomeia o inventariante, artigo 617 do novo Código de Processo Civil, aquelas regras que eu falei lá na última aula também se aplicam aqui, ou seja, o juiz deve obedecer à lista do artigo 617 do novo Código de Processo Civil. Aqui tem uma diferença nesse momento. Lá no inventário comum, depois da nomeação do inventariante, tinha o compromisso do inventariante, aqui não tem. Aqui é um procedimento muito mais rápido, muito mais célere. Vocês vão perceber, então, que muitos atos não existem aqui, justamente para ser mais rápido. Aqui não vai ter o compromisso do inventariante. Aqui, na verdade, a partir da nomeação do inventariante, ele passa a representar o espólio. Perceba que a palavra utilizada, inventariante, é a mesma, né? Apesar da espécie de inventário se chamar arrolamento comum,
Mas lembra que o arrolamento comum é uma espécie de inventário, por isso que se utiliza ainda a palavra inventariante, né? Sem qualquer problema. A partir daí, da nomeação do inventariante, o inventariante, nesse momento aqui, vai ter que apresentar uma petição que é uma soma de duas informações que nós estudamos lá no inventário comum. Lembra lá do inventário comum que eu falei da petição de primeiras declarações? Olha aqui. Aqui, no arrolamento comum, se chama petição de declarações. Lembra também no inventário comum que eu falei do plano de partilha? Aqui, ao mesmo tempo, o inventariante tem que apresentar a petição de declarações, que nada mais é do que a petição de primeiras declarações, com as mesmas informações, ou seja, com todas as informações necessárias para se fazer o arrolamento comum, nome do morto, cônjuge, herdeiros, legatários, todo o patrimônio do falecido, com o respectivo valor, todos os herdeiros e legatários. E já apresenta junto o plano de partilha, uma sugestão de divisão da herança. Então, o inventariante já apresenta todos os bens, quem morreu, todos os bens, todos os herdeiros e a sugestão de divisão de todos os bens, já com o respectivo valor. Tudo logo no começo aqui do arrolamento comum. Tá? Deve atribuir, então, valor a todos os bens, tá? Nessa sugestão de divisão, nesse plano de partilha, dá uma lida em casa no artigo 664 do novo Código de Processo Civil, que eu já falei que inventariante, nesse caso, não precisa prestar como compromisso nesse procedimento do arrolamento comum. Você vai me perguntar, professor, cadê o arrolamento comum? O arrolamento comum está nos artigos 664 e 665 do Código de Processo. Repito, onde que está o arrolamento comum? 664 e 665 do novo Código de Processo Civil. 664 e 665, mas aplicamos outros artigos do inventário comum, quando esses dois artigos mandam, tá? Muitas informações, nem todas, mas várias informações do inventário comum são aplicadas aqui. Mas as regras do arrolamento comum estão no 664 e 665, em dois artigos lá do Código de Processo Civil, e esses dois artigos, 664 e 665, acabam se valendo de várias informações lá do procedimento do inventário comum. Por exemplo, petição inicial. Petição inicial, lá do inventário comum, se aplica aqui também. Nomeação do inventariante, se aplica lá, se aplica aqui também, tá? Já o compromisso é diferente, como eu acabei de explicar, entendeu? Então, algumas coisas são iguais, outras não têm, né? Outras simplesmente não existem nesse procedimento, justamente para ser mais rápido. Muito bem, o inventariante apresentou a petição de declarações já com o plano de partilha. Então, na sequência que ele apresentou, já todas as informações de bens e divisão da herança, o que vai acontecer? Tem que chamar todo mundo para dentro do arrolamento comum. Ocorrem as citações de todos os herdeiros, legatários, intimação da Fazenda Pública, intimação do Ministério Público e todos os outros interessados conhecidos, tá? Então, vai ser feita essa citação e intimação, trazendo para dentro do procedimento do arrolamento comum todos os herdeiros, legatários, Ministério Público e Fazenda Pública. Se o Ministério Público perceber que não tem interesse de incapaz, não participa, mas ele tem que ser intimado para analisar se vai participar ou não. Havendo interesse de incapaz, ele participa, senão, não participa. A partir do momento que todo mundo é citado, podem impugnar. Impugnar o quê? Impugnar a petição de declarações e o plano de partilha. Tá? Tem prazo de 10 dias, artigo 664, 10 dias para que todo mundo que foi citado, intimado, promotor, Fazenda Pública, procurador do Estado, também os herdeiros, legatários, todos podem atacar, podem impugnar no prazo de 10 dias a petição de declarações e o plano de partilha. Não concorda com a divisão, fala que está faltando bens, não concorda com o valor dos bens e assim por diante. Qualquer aspecto, qualquer omissão da petição de declarações sobre bens, herdeiros, avaliação e também sobre a divisão da herança. Todos os bens estão corretos, mas eu não concordo com a divisão da herança.
pode também utilizar a impugnação para atacar qualquer aspecto do plano de partilha e da petição de declarações. Havendo impugnação sobre o valor, o juiz manda avaliar. Manda o juiz, nomeia um perito, e o perito vai avaliar, apresentando um laudo pericial sobre a avaliação que ele fez daquele bem, indicando, então, conforme a sua análise do perito, o valor daquele bem. Apresentando, então, a avaliação do bem, o juiz vai designar a audiência, chamada audiência de deliberação da partilha, está previsto no 664, parágrafo 2º. Então, o juiz vai marcar audiência. Essa audiência vai ser designada se houver necessidade de alguma prova oral, de testemunha, alguma coisa, senão ela não é obrigatória. Então, você vai me perguntar, Cristiano, obrigatoriamente o juiz em todo arrolamento comum tem que marcar audiência? Resposta, não. Jurisprudência pacífica, viu, gente? Jurisprudência pacífica de que a falta dessa audiência não acarreta nulidade. Se o juiz pode decidir tudo lá no processo sem marcar audiência, não precisa marcar audiência. Então, só é designada se vai produzir prova oral. Senão, não precisa, tá? Senão, não há necessidade, ele decide lá por decisão monocrática ao longo do procedimento, né, do arrolamento comum. Marcando audiência ou não marcando audiência, se marcar audiência durante a audiência, se não marcar audiência no processo, o juiz vai decidir sobre todas as questões apresentadas, todas aquelas impugnações que nós vimos até agora, no slide anterior. Aquelas impugnações o juiz decide se defere ou indefere, se defere ou indefere o valor dos bens, se defere ou indefere a remessa de eventuais questões de autoindagação para outro processo. Professor, o que é uma questão de autoindagação? Eu vou ter um slide para falar isso daqui a pouco, mas já vou antecipar. Questão de autoindagação é uma questão que precisa de produção de prova em outro processo, né? Por exemplo, um filho que não está registrado em nome do falecido. Vai entrar com a investigação de paternidade para provar que é filho, né? Mas não vai discutir isso durante o arrolamento comum ou de qualquer processo de inventário, qualquer espécie que seja. Vai ter que entrar com uma ação separada para discutir a paternidade, tá? Então, repito, o que é a questão de autoindagação? É uma questão que precisa de produção de prova em outro processo. Não vai produzir aqui no meio do arrolamento comum para não conturbar, né? Para não atrasar o andamento do arrolamento comum. Determina o pagamento das dívidas também, separa dinheiro para pagar as dívidas deixadas pelo morto, e, ao final, lavra-se o termo de audiência assinado pelas partes presentes, de modo que, na verdade, o que o juiz vai fazer aqui? Decide sobre tudo. Todas as impugnações, as questões que ele já tem condições de decidir, ele decide, e as questões que ele vai mandar para ser discutido em outro processo, chamada questão de autoindagação, ele manda discutir em outro processo. Então, mas de um jeito, ou decide no mesmo processo, ou manda discutir em outro processo, porque precisa de produção de prova oral lá em outro processo, tá? Investigação de paternidade, reconhecimento de união estável, vai discutir em outro processo, são questões de autoindagação porque precisam de produção de prova em outro processo, tá? Manda pagar as dívidas, separar dinheiro para pagar as dívidas, decide todas as questões, portanto. A partir daí, o inventariante apresenta todas as quitações fiscais, inclusive pagamento do imposto ITCMD 665, parágrafo 5º. E aqui nós temos uma importante novidade do novo Código de Processo Civil. Importantíssima novidade. Uma grande novidade do artigo 659, determinando que o não pagamento do imposto não impede a homologação, a sentença do juiz de homologando a partilha. Então, mesmo que não ocorra, presta atenção nisso que é importante, mesmo que os herdeiros não paguem imposto, o juiz pode dar sentença e fazer a homologação da partilha. Pode fazer, mesmo sem o pagamento do imposto. Ah, professor, mas não vai pagar imposto? Claro que vai ser executado, vai ter execução fiscal, o procurador do Estado vai entrar com a execução fiscal. Então, vai ter execução depois, vai atrás de bens para penhorar lá dos herdeiros e assim por diante.
mas já consegue resolver o arrolamento comum, já dá a sentença. Foi uma grande alteração, dá maioria em casa nos artigos 659, parágrafo 2º, e 662, parágrafo 2º, ambos do novo Código de Processo Civil. Só um cuidado aqui, gente. O artigo 664, parágrafo 2º, ele teve um errinho de digitação. O 664, parágrafo 2º, quando ele se refere ao artigo 672, o legislador errou, digitou errado. Digitou errado! Quando está escrito lá no 664, parágrafo 4º, mandando ler o 672, quis dizer 662. Então, vou repetir. Lá no artigo 664, 664, parágrafo 2º, o artigo 664 manda ler o artigo 672. Mas não é o 672, é o 662, tá? O legislador, na hora de fazer essa referência, digitou errado, em vez de digitar 662, digitou 672, tá? Todo bom livro de doutrina destaca esse errinho aí de digitação, tá bom? Bom, pagando ou não o imposto, o juiz dá a sentença, homologa a partilha e manda expedir o formal de partilha e pronto, está terminado o arrolamento comum. Você percebe que o arrolamento comum é muito mais rápido, muito mais célere. O inventário comum era muito mais demorado, né? Enquanto que o arrolamento comum é muito mais rápido, muitos atos a menos, justamente para ser mais rápido, justamente porque o patrimônio do morto não é um valor tão alto, é no máximo do quanto? No máximo, 1.000 salários mínimos. Se o patrimônio do morto ultrapassa 1.000 salários mínimos, não pode usar o arrolamento comum. Tá bom? Terminamos o arrolamento comum. Terceira espécie de inventário. Terceira espécie de inventário. Terceira espécie de inventário é o arrolamento sumário. O arrolamento sumário está em quais artigos? 659 a 663 do Código de Processo Civil. 659 a 663 do Código de Processo Civil. Muito bem. O arrolamento sumário, ele tem, vamos lembrar, né, que ele tem como requisitos para ser utilizado, ele só pode ser utilizado quando o falecido não deixou incapaz, interesse de incapaz, portanto, não tem menor, não tem qualquer incapaz, não tem incapaz, tá? E todos os herdeiros entraram em acordo. Repito, todos são capazes, maiores e capazes, na verdade, capazes, pode até ser menor, desde que seja capaz. Todos devem ser capazes e todos entram em acordo. Se tiver incapaz, esquece arrolamento sumário. Se não houver acordo entre todos os herdeiros, esquece arrolamento sumário. Então, vou repetir. Quando que pode usar arrolamento sumário mesmo? Todos os herdeiros são capazes e todos entram em acordo. Todos são capazes e todos entram em acordo. Muito bem. Começa com a petição inicial. Petição inicial de arrolamento sumário. Petição inicial, mesmas regras lá do inventário comum, artigos 659 e 660 do Código de Processo Civil, tá? Aqueles documentos essenciais, certidão de óbito, procuração para o advogado e a comprovação da legitimidade ativa. Começou a petição inicial, com a petição inicial, claro, processo judicial começa com petição inicial, uma petição inicial bem mais simples, conforme eu falei lá no inventário comum na última aula. Vai para o juiz nomeia o inventariante. Percebe que esses dois primeiros atos, então, são iguais. Petição inicial e nomeação do inventariante é igual no inventário comum, é igual no arrolamento comum, é igual no arrolamento sumário. Percebe isso? Os dois primeiros atos, petição inicial e nomeação do inventariante, eles são os dois primeiros atos processuais, tanto no inventário comum, que a gente viu na última aula, quanto no arrolamento comum, que a gente acabou de ver, quanto no arrolamento sumário, que nós estamos começando agora, tá?
a diferença dali para frente. Então, o juiz nomeia o inventariante, está lá no 660 do Código de Processo Civil. Perceba aqui que, diferentemente do inventário comum, o inventariante não presta compromisso. O inventariante não presta compromisso. Portanto, no arrolamento sumário, igual ao arrolamento comum, o inventariante passa a representar o espólio quando o juiz o nomeia. Ele é intimado da nomeação, pronto, ele passa a representar o espólio sem necessidade de prestar compromisso. Tá? Essa é uma diferença. Inventário comum precisa do compromisso. Arrolamento comum e arrolamento sumário é diferente nesse aspecto, não tem compromisso. Repito, no inventário comum, o inventariante passa a representar o espólio só do compromisso. Nos arrolamentos comum e sumário, nos dois arrolamentos, não tem compromisso. Basta a nomeação do inventariante e ele já passa a representar o espólio. Intima o Ministério Público e a Fazenda Pública, o Ministério Público para verificar se não tem incapaz mesmo, tá? Até porque se tiver incapaz, não pode usar o arrolamento sumário, não vai ter, o arrolamento sumário vai ter que ser transformado em outra espécie de inventário, não é verdade? E a Fazenda Pública para participar, para verificar o pagamento do imposto. A palavra continua sendo utilizada como inventariante, por quê? Porque o arrolamento sumário é uma espécie de inventário, aquilo que eu falei na última aula. Por isso que o inventariante que representa o espólio continua sendo chamado de inventariante, mesmo no arrolamento sumário e também no arrolamento comum, nos dois arrolamentos. Por quê? Porque o arrolamento comum e o arrolamento sumário são espécies de inventário. Então, quem representa o espólio continua sendo chamado de inventariante. Você vai me perguntar, professor, por que não aparece nesse momento citação dos herdeiros? Porque não vai precisar citar os herdeiros. Por que não? Porque todos os herdeiros entraram em acordo. Falei agora há pouquinho, quando começamos esse slide. Todos os herdeiros entram em acordo. Se não houver acordo de todos os herdeiros sobre todos os aspectos, não pode usar o arrolamento sumário. Tá? É isso que a gente vai ver na sequência. Vai se comprovar o pagamento do imposto. Se não comprovar o pagamento do imposto, novidade do atual Código de Processo Civil. Novidade. Pode o juiz homologar? Pode. O não pagamento não impede a homologação. Essa é uma grande alteração, uma grande novidade do atual Código de Processo Civil, artigo 659 e 662 do Código de Processo Civil. 659, parágrafo 2º, e 662, parágrafo 2º. Então, o inventariante, se o pagamento foi feito, comprova o pagamento. Se não pagou, continua o arrolamento sumário mesmo assim. O não pagamento do imposto do TCMD não impede a prolação da sentença. É apresentada, então, a partilha amigável. O que é a partilha amigável? O acordo entre todos os herdeiros para a divisão da herança. Tá? Então, haverá uma divisão da herança de comum acordo, por isso que chama partilha amigável, ou então o pedido de adjudicação dos bens para o único sucessor. Se só tiver um herdeiro, ele é capaz, ele pede para o juiz transferir, né, tecnicamente, adjudicar os bens para ele, para o único herdeiro. Então, todos os herdeiros entram em acordo sobre toda a divisão dos bens. Tá? Põe no papel, todos os herdeiros assinam, advogado ou advogada assina, advogado de todo mundo tem que estar representado por advogado ou advogado, protocola lá no processo digital essa partilha, esse acordo amigável. Vai para o juiz verifica se está dentro da lei e homologa a partilha, se só tiver um herdeiro, dá a sentença determinando a adjudicação dos bens para o único herdeiro. Mais de um herdeiro, sentença de homologação da partilha, se só tiver um herdeiro, sentença de adjudicação dos bens para o único herdeiro. Artigo 659 do Código de Processo Civil expede o formal de partilha, tá? Esse formal de partilha, então, vai ser levado ao registro em qualquer lugar que precise, no cartório de imóveis, na Ciretran, né, e assim por diante, para transferência de imóvel, de veículo, instituição bancária, para fechar conta, transferir dinheiro e assim por diante.
E está aí, então, o arrolamento sumário. Percebe que também é muito rápido, o arrolamento sumário também é mais célere ainda. É mais rápido ainda do que o arrolamento comum. Percebe? O inventário comum é muito demorado, o arrolamento comum já é bem mais rápido, o arrolamento sumário é mais rápido ainda, até porque são todos maiores, são todos capazes, todos os herdeiros são capazes e todos entram em acordo. Então tem que ser rápido mesmo, é um procedimento bem mais rápido, previsto ali, o arrolamento sumário nos artigos 659 até 663 do Código de Processo Civil. Está aí, então, a terceira espécie de inventário, que é o arrolamento sumário. Quarta e última espécie de inventário é o inventário administrativo, também chamado de extrajudicial. O inventário administrativo, também chamado de extrajudicial, foi criado lá em 2007 pela Lei 11.441 e mantido, é claro, pelo novo Código Civil, novo Código de Processo Civil, artigo 610 do novo Código de Processo Civil. O inventário extrajudicial, também chamado de administrativo, é a única espécie que não é feita perante o Poder Judiciário. Então, lembra, existem 4 espécies de inventário. 3 começam com petição inicial. Por que começam com petição inicial? Porque são processos judiciais, feitos perante o Poder Judiciário. Das 4 espécies, só uma não é feita perante o Poder Judiciário. Ela é feita lá no tabelionato de notas. Aí não tem petição inicial, não tem processo. Existem regras. Quais são essas regras? É o que nós vamos estudar agora. Quais são as regras do inventário administrativo, também chamado de inventário extrajudicial, que é feito lá no tabelionato de notas. Primeira regra, é uma opção. É uma opção. Por que é uma opção? Ninguém é obrigado, nenhum herdeiro, os herdeiros não são obrigados a fazer lá no tabelionato de notas. Podem fazer perante o Poder Judiciário? Podem, pode fazer o arrolamento sumário. Então, os requisitos do arrolamento sumário, os requisitos do inventário extrajudicial são exatamente iguais. É uma opção dos herdeiros com o seu advogado, com a sua advogada, escolher entre o inventário extrajudicial ou o arrolamento sumário. É uma opção. Ninguém é obrigado a usar o inventário extrajudicial. Presentes os requisitos, pode usar, mas não é obrigado. Como é que ele é feito? É feito por escritura pública em qualquer tabelionato de notas. É livre escolha dos herdeiros com o seu advogado ou com a sua advogada. Às vezes me perguntam assim, professor, mas não tem que fazer lá no tabelionato de notas da comarca que tenha imóvel? Não, não tem regra de competência? Não tem regra de competência. Regra de competência é só para processo judicial, só para aquelas outras 3 espécies de processo judicial. Inventário extrajudicial não tem regra de competência. Pode fazer em qualquer tabelionato de notas. Próxima regra, não pode haver interesse de incapaz. Se tiver incapaz, tem que ter promotor, tem que ter juiz. Esquece inventário extrajudicial. Não pode ser feito inventário extrajudicial. Esquece arrolamento sumário. Então, lembra, põe na cabeça para nunca mais esquecer. Se tiver incapaz, se tiver interesse incapaz, tem herdeiro incapaz, não pode usar inventário extrajudicial, não pode usar o arrolamento sumário. Aí vai ou usar o arrolamento comum ou usar o inventário comum, conforme nós explicamos, eu expliquei na última aula, lá no comecinho da última aula que nós tivemos, tá? Então, se tiver incapaz, não pode usar inventário extrajudicial. Obrigatório advogado. Advogado ou advogada para todos os herdeiros. Pode ser um advogado para todo mundo? Pode. Pode ser um advogado para cada um? Pode. Mas é obrigatório advogado para todos. Paga imposto? Tem que pagar o imposto, comprovar o pagamento do imposto, senão o tabelião não vai lavrar a escritura. Lembrando que o pagamento do imposto é pelo site da Receita Estadual. O pagamento do imposto entra no site da Fazenda Estadual, inclui lá todas as informações que o site pede, o nome do morto, dos herdeiros, patrimônio, valor dos bens,
grava no site da Receita, imprime a guia e entrega para os herdeiros pagarem. Os herdeiros vão pagar a guia antes de marcar a escritura pública no tabelionato de notas. Tá? Então, é tudo feito pelo site da Receita Estadual, o pagamento do imposto. A pergunta do Kevin: quando o autor da herança, né, que é o falecido, muito bem lembrado, Kevin, possui bens em cidades ou estados diferentes, como será feito? Se forem cidades diferentes, dentro do mesmo estado, não vai ter diferença, Kevin, porque o imposto ITCMD é estadual, então o imposto vai ser o mesmo, né? Então, se forem cidades diferentes, mas dentro do estado de São Paulo, o imposto ITCMD é de 4%, vale para o estado todo, o estado de São Paulo. O ITCMD, então, ele é regido por lei estadual. Agora, como bem perguntado pelo Kevin, se existem imóveis em estados diferentes, aí vai ter que pagar o imposto no respectivo estado, para a respectiva fazenda pública, com a respectiva alíquota. Porque tem estado que a alíquota é de 8%. O máximo pode ser no Brasil é 8%. Tem uma resolução do Senado Federal estabelecendo o máximo da alíquota que a lei estadual pode fixar. Qual que é o máximo? 8%. Não pode ser mais que 8%. Mas tem estado que é 8%, tem estado que é menos. O estado de São Paulo é 4%. Mas vários estados do Brasil, a alíquota já é no máximo de 8%. Né? Então, tem que pagar lá. A competência, pergunta aqui o Kevin, vai ser fixada conforme as regras de competência, que a gente vai ver daqui a pouquinho, vou falar daqui a pouquinho sobre as regras de competência, né? Você pode escolher obedecendo às regras de competência, inclusive, se tiver várias opções, pela prevenção, onde for ajuizada o inventário, e de modo que vai ser fixada pela prevenção, vai correr o inventário só. Né? Então, acho que era isso também que faz parte da pergunta do Kevin. Você não vai ter 2 inventários, né? Um em cada estado. Não. É sempre um processo só de inventário, obedecendo às regras de competência, que a gente vê daqui a pouco, vai fixar a prevenção, se tiver mais de uma opção, preventa o juízo, corre naquela comarca, naquele foro, e aí só vai utilizar o outro estado para efetuar o pagamento do imposto conforme a alíquota respectiva daquele outro estado, tá bom? Mas sempre um processo só, seja de inventário comum, seja de arrolamento comum, seja de arrolamento sumário, seja até de inventário administrativo, tá bom? Sempre um processo só. Certo, Kevin? Tudo certo? Tranquilo? Muito bem. Continuamos. Olha aí. O Kevin acabou de perguntar, vamos para a competência. Aqui só uma observaçãozinha aqui, eu já falei, mas não custa repetir. O inventário administrativo, igual ao arrolamento sumário, ele só vai acontecer se houver acordo. Lembra? Arrolamento sumário e o inventário administrativo só é possível se houver acordo entre todas as partes. Falei isso na aula passada, já repeti hoje, mas eu estou repetindo para não ter dúvida. Vamos lá, lembrar, para nunca mais esquecer também, põe na cabeça. Os requisitos, falei no comecinho da última aula, só para relembrar, tá? Para nunca mais esquecer. Os requisitos do arrolamento sumário e os requisitos do inventário extrajudicial são exatamente iguais. Tá? Pode pegar a última aula lá que eu falei, lá no comecinho da aula, tá? Mas não esqueçam disso. São exatamente iguais. Todos os interessados devem ser capazes, todos entram em acordo sobre todos os aspectos. Aí, os herdeiros, que são capazes e entraram em acordo, junto com seu advogado ou sua advogada, eles vão escolher. Pode fazer o inventário extrajudicial no tabelionato de notas ou pode fazer o arrolamento sumário perante o Poder Judiciário. É uma escolha. Mas, portanto, é uma opção. O arrolamento sumário e o inventário extrajudicial é uma escolha. Os requisitos são os mesmos. Vou repetir mais uma vez, uma última vez.
tanto faz. O advogado que o cliente escolhe. Eu até brinco para você nunca mais esquecer. Uma brincadeira, mas para vocês nunca mais esquecerem. Né? A brincadeira é a seguinte: você vai virar para o seu cliente e vai falar assim: vocês querem passear no fórum? Faz o arrolamento sumário. Vocês querem passear no tabelionato de notas? Faz o inventário extrajudicial. É uma brincadeira para você não esquecer que arrolamento sumário e inventário extrajudicial é uma opção dos clientes com seus advogados escolher um ou outro, porque os requisitos são exatamente os mesmos, tá bom? Só não esqueça disso, então. Continuando aqui, terminamos as quatro espécies de inventário. Vamos para outros temas que eu ainda gostaria de falar com vocês, conversar com vocês. Competência. A competência, regras de competência só são aplicadas, essas regras que eu vou dar agora, para os 3 espécies de processo judicial: o inventário comum, o arrolamento comum e o arrolamento sumário, tá? No inventário extrajudicial não se aplica essas regras de competência, pode escolher qualquer tabelionato de notas, como eu acabei de falar. Quais são as regras de competência? Competência relativa, é uma competência territorial, portanto, relativa, artigo 48 do novo Código de Processo Civil. Primeira regra de competência: domicílio do morto, tá? Domicílio do autor da herança. Se o domicílio é incerto, aí vai para a situação dos imóveis. E aí entra lembra aquela perguntinha lá do Kevin, né? E se eu tiver um imóvel num estado de São Paulo e imóvel lá em outro estado, tiver lá em Minas Gerais, tá? Pode ser qualquer um deles. Pode entrar lá na comarca de Minas que tem imóvel? Pode. Pode entrar na comarca aqui no estado de São Paulo que tem imóvel? Pode também. Mas não vão ser 2 inventários, ou um ou outro. Vai correr um inventário só. Onde entrar primeiro, está prevento o juízo, acabou. Vai ser aquela comarca, aquele juízo que vai correr o inventário comum, ou o arrolamento comum, ou o arrolamento sumário, qualquer espécie de inventário judicial, que são essas 3 espécies: inventário comum, arrolamento comum, arrolamento sumário. Professor, mas não tem imóveis, o morto não deixou imóvel, qualquer imóvel. Então, vai ser na situação dos outros bens. Na situação dos outros bens. A terceira e última regra de competência. Então, as 3 regrinhas de competência, artigo 48 do novo Código de Processo Civil. Outro tema que nós temos que abordar: matéria de autoindagação. Acabei explicando agora ao longo da aula, só para deixar organizado aqui na nossa aula. O que é uma matéria de autoindagação mesmo? Gente, por favor, já caiu em exame de ordem, já caiu em concurso, e tem gente que continua respondendo errado, dizendo que matéria de autoindagação é uma matéria jurídica complicada. Não falem essa bobagem, por favor. Tá? Não tem nada a ver com matéria jurídica complicada. Matéria de autoindagação, também chamada de questão de autoindagação, as 2 formas estão corretas, são expressões sinônimas. Questão de autoindagação ou matéria de autoindagação são expressões sinônimas. O que é uma questão de autoindagação, também chamada de matéria de autoindagação? É uma questão que precisa de produção de prova fora do inventário, fora do processo de inventário. Não dá para discutir no meio do inventário, senão vira uma bagunça, especialmente prova oral, de testemunho, etc. Quais exemplos bem fáceis de você lembrar? Aparece uma mulher no inventário dizendo: eu era companheira, ou aparece um homem dizendo: eu era companheiro do falecido ou da falecida. Não vai dar para provar isso no meio do inventário, no meio do arrolamento comum, no meio do arrolamento sumário. Isso tem que ser discutido em outra ação de reconhecimento de união estável. Aparece lá um filho dizendo: eu sou filho do morto, mas na certidão não consta. Não dá para produzir, fazer exame de DNA, ouvir testemunhos, ouvir parentes, ouvir amigos no meio do inventário comum, no meio do arrolamento comum, no meio do arrolamento sumário. Vai ter que entrar com a ação de investigação de paternidade em outro processo. Esses 2 exemplos são exemplos mais comuns de questões de autoindagação, que são questões, são temas que vão precisar ser discutidos em outro processo e não dentro do inventário. Tá? Qualquer espécie de inventário que seja. Inventário comum, arrolamento sumário. E aí vai ser discutido em outro processo. Dá uma lida em casa, artigo 612 do novo Código de Processo
civil, tá bom? Então, são fatos que precisam de produção de prova oral, e essa prova oral, essa produção de prova vai acontecer em outro processo, tá? Tem uma complexidade de prova, tem produção de prova, vai ter que ser feita em outro processo. Próximo tema, sobrepartilha. O que é a sobrepartilha? Sobrepartilha nada mais é do que uma complementação da partilha. Ah, esqueceram de colocar o imóvel. Fizeram todo o inventário. O juiz deu a sentença, expediu o formal de partilha, o inventário está arquivado, já acabou o inventário. Passados lá anos, falar, esqueceram do sítio lá de Rondônia, esqueceram lá do sítio da chácara de Ribeirão Preto, sei lá da onde, né? Esqueceram lá de um imóvel. Faz uma complementação da partilha. Isso se chama sobrepartilha, né? Uma palavra só, tudo junto, sobrepartilha. Professor, eu posso desarquivar aquele inventário e fazer nos autos daquele inventário? Pode. Professor, eu posso usar uma outra espécie de inventário? Pode também, desde que presente os requisitos sem qualquer problema. Então, é uma opção. Pode ser no mesmo inventário que já usou? Pode. Ou, tanto faz, desde que presente os requisitos, claro, usar uma outra espécie de inventário sem qualquer problema. Sem qualquer problema, tá? Então, o advogado vai, presentes os requisitos, claro, vocês já sabem quais são os requisitos para usar uma ou outra espécie, tá? Presentes os requisitos, pode desarquivar aquele inventário que já foi feito e aproveitar, ou então começar a utilizar uma espécie mais, uma outra espécie, tá? Dá uma lida em casa, artigo 669 do Código de Processo Civil. Às vezes me perguntam assim, Cristiano, mas não é sempre mais fácil de desarquivar o inventário? Nem sempre, viu? Vamos supor que na época você tenha feito o inventário comum porque tinha incapaz, o valor do patrimônio era alto, então não dava para usar outra espécie. E aí você, com os seus clientes, acabaram usando o inventário comum. Só que, passado alguns anos, esqueceram de um imóvel, vão ter que partilhar esse imóvel. Só que agora, aqueles menores lá, anos atrás, agora já têm 18 anos, são maiores, são capazes. São capazes. E todo mundo entra em acordo. Você pode, por exemplo, fazer um inventário extrajudicial lá no tabelionato de notas? Pode, sem qualquer problema. Então, às vezes, é mais rápido utilizar uma outra espécie de inventário, sem qualquer problema. Sonegação, mudamos de tema. O que é a sonegação? O que são os bens sonegados? Matéria de sonegação. O que são os bens sonegados? Sonegação, conceito de Orlando Gomes, é a ocultação dolosa, de má-fé, de bens do espólio. Então, vamos imaginar um herdeiro que participa do inventário, e lê lá a petição de primeiras declarações e percebe que não tem um imóvel. Fala, tem um imóvel que esqueceram de colocar. Não foram descritos no inventário. O inventariante esqueceu, não sabia. Esqueceu no sentido de que não sabia da existência do imóvel e não incluiu aquele bem imóvel no inventário. Tá? Foi omitido por um herdeiro, e aí ele sabia. E aí aquele herdeiro fica quieto. O que ele está fazendo, então? Esse herdeiro tinha que avisar no inventário que está faltando um imóvel do morto e não avisa. Ele sonega o bem, ele oculta, ele esconde de má fé, ele deixa de avisar maldosamente a existência de um imóvel. Né? Foi restituído pelo herdeiro, está em um poder do herdeiro, mas deveria estar incluído no inventário. Então, são bens sonegados todos esses. Então, é isso. Bens sonegados, gente, são bens que deveriam estar no inventário, o herdeiro sabe disso e não inclui. Não avisa, não inclui. Qual a consequência jurídica? Qual a consequência jurídica? Qual que é a pena? Punição civil. Aqui não estamos falando de direito penal, processo penal, não tem nada a ver com pena criminal, hein? Direito civil, punição civil. No direito civil também tem sanção, vocês sabem disso. Qual que é a punição civil? Qual que é a sanção civil para a sonegação? Perda do direito sucessório sobre os bens
não declarados. Não vai perder toda a herança, vai perder herança em relação àquele bem. Se outro herdeiro ficar sabendo, inclui aquele bem, e aquele herdeiro que sonegou, que devia ter avisado e não avisou, não tem direito a participar da divisão da herança, não tem direito de participar da partilha desses bens sonegados. Isso que é a sonegação, esses que são os bens sonegados. Mudamos de tema, vamos para a colação. O que é a colação? Conceito aí de Itabaiana de Oliveira, que é utilizado por vários outros doutrinadores. Colação é o ato pelo qual um herdeiro, descendente, ele tem que, quando ele está concorrendo com os ascendentes, na sucessão do ascendente comum, ou seja, os descendentes, os filhos, por exemplo, eles têm um ascendente comum, eles estão concorrendo nessa divisão da herança. Por exemplo, o A, vou dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil. Tem 3 filhos, B, C, D. Olha lá o conceito. Os descendentes são B, C e D, são os filhos. Concorrendo à sucessão do ascendente comum. O A é o ascendente comum que morreu. Ele é ascendente do B, ele é pai ou mãe, né? Ele é pai do B, pai do C, pai do D. Então, eles são todos irmãos, filhos do A. O A morreu, deixou 3 filhos. Os filhos são obrigados a informar, conferir aí no sentido de informar, sob pena de sonegado, sob pena de perder a herança daquele bem, as doações que receberam em vida, a fim de serem igualadas às legítimas. Vamos entender, então, o que é a colação. O A, durante a vida do A, do pai, ele fez uma doação de uma casa para o D de dado. Essa casa, lá no inventário, o D tem que avisar que tem que participar da herança. O valor correspondente dessa casa participa da divisão da herança. Percebe? Toda vez que o pai ou uma mãe doa em vida um bem para um filho ou uma filha, é uma antecipação da legítima, é uma antecipação da herança. Então, lá quando o pai morre, anos e anos depois, quando o pai morre, quando a mãe morre, aquele filho, aquela filha que recebeu a doação em vida, tem que avisar no inventário, tem que informar no inventário. Tá? Ah, professor, o que é, então, essa doação? A doação em vida é uma antecipação da herança, é uma antecipação da legítima. Por isso que lá no inventário tem que ser avisado para fazer parte da divisão da herança, como uma antecipação da herança. Tá? Então, toda doação ali vai ser, em regra, na verdade, é uma antecipação da herança. Ah, professor, me perguntam sempre assim, professor, e se o pai ou a mãe quer doar para o filho ou para a filha, mas não quer que seja abatido lá na parte dele do inventário, ou seja, quer que doe, não precisa abater da parte dele quando o pai e a mãe morrer. Então, aí o pai, no momento da doação, tem que constar isso de forma expressa. Então, a doação de vida é uma antecipação da herança, uma antecipação da legítima, salvo se constar expressamente da doação o contrário. Explico melhor. Tem que constar expressamente da doação o seguinte: estou doando a minha casa para o meu filho ou para a minha filha, e essa doação sai da minha parte disponível, ou seja, o meu filho não precisa abater essa doação lá no inventário. Quando eu morrer, esse meu filho não precisa abater lá no inventário essa doação. Precisa constar isso de forma expressa. Se tiver de forma expressa na doação, a dispensa, né, seja no contrato de doação, seja no testamento, de forma expressa. Então, isso pode acontecer. Essa dispensa tem que constar de forma expressa, ou no contrato de doação, ou então até num testamento, é possível, tá? Mas tem que constar de forma expressa, ou no contrato de doação, ou no testamento, que aquele filho recebe aquele bem e não vai abater da parte dele quando do falecimento do pai ou da mãe. Muito bem, terminamos as espécies de inventário e terminamos outras questões que eu gostaria de abordar. Não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição, mas, além das dúvidas, gostaria de dizer a nossa última aula hoje, que foi um prazer
Foi um grande prazer estarmos juntos nesses 2 semestres de direito de família e direito sucessório. Gosto muito da turma, né? Gosto muito da turma, foi um grande prazer. Provavelmente não estaremos juntos no semestre que vem, né? Mas eu devo voltar lá para direito de família, com a turma do 3º ano. Em agosto, devo ir lá para direito de família, dando aula para o 3º ano. Mas gostaria de deixar um grande abraço a todos e todas vocês. Dizer sempre que, se eu puder ajudar sempre, estarei sempre à disposição. Não hoje apenas, ou semana que vem, até terminar o nosso semestre aí, semana que vem já é a nossa prova, né? Mas toda vez que vocês precisarem, né? Eu recebo e-mail, ligação, visita de ex-aluno e ex-aluna no fórum, agora o fórum está fechado, mas na hora que reabrir, né? Que foram meus ex-alunos, minhas alunas, há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Esse semestre, uns 2 meses atrás, eu recebi um e-mail de uma ex-aluna que advoga na área trabalhista, e lá um parente dela faleceu, ela estava com uma dúvida de divisão da herança. Ela me mandou e-mail, professor, você me ajuda, tá? Eu fui sua aluna 12 anos atrás. Foi claro que eu puder ajudar. Então, não só agora ou semana que vem, né? Nós estamos por aqui na Unifaat, estamos lá no fórum também, na Promotoria de Justiça. Então, nós estamos por aqui, né? Enquanto a gente estiver por aqui, se a gente puder te ajudar de alguma forma, se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, seja daqui um mês, seja daqui um ano, seja daqui 10 anos, se a gente estiver por aqui, eu estou à disposição. Gostaria de agradecer aí a presença ao longo desses 2 semestres, a participação. Obrigado aí pelas palavras, Kevin, Neuza, Silvana, Romilson, Rose, Júlia, Giovana, Lucas, Fernanda, obrigado, gente, Ricardo, Zoelita, Anne, José, obrigado, gente, pelas palavras, Fabiana, Silvana, e dizer que, como eu falei, que Anne, Esli, obrigado, gente, que a gente se esforça para fazer o melhor, cumprimos todo o programa de direito civil, demos aí a parte de inventário, né? Demos uma corridinha, né, para dar tudo que eu queria falar. Essas 2 aulas foram apertadas, né? Dei uma corridinha aí, mas consegui falar tudo que eu queria, isso que é importante. Expliquei as 4 espécies de inventário, todo o processamento, e demos a outras questões também ligadas a inventário. Tá? Obrigado, Anne, Lindalva, Laila, Pedro, Kiane, Silvana, Zelita, Esle. Então é isso. Nossa última aula. Só para recordar, semana que vem tem prova, não é isso? Semana que vem tem prova. Vamos combinar que é a regrinha da Unifaat, 7h20, não é 7h40, 7h20, eu vou entrar aqui na nossa aula, pelo Zoom, para tirar dúvidas. É dia de dúvidas, tá? Quem não tiver dúvida, não quiser vir, mas quem tiver dúvida, eu vou estar à disposição, vou tirar as dúvidas e aí encerramos, tá? A gente fica ali o tempo necessário para tirar todas as dúvidas a partir das 7h20. Terminadas as dúvidas, encerramos, e aí vocês vão fazer a prova. Prova na semana que vem, então, dia 16. Quem faltou na prova faz a substitutiva dia 23 de junho. Só para recordar a data aqui, que é a nossa última aula. Exame, para quem ficou de exame, dia 30 de junho. Então, repetindo, semana que vem, dia 16, a prova. Estou vendo o calendário aqui, dia 23, quem eventualmente faltou na prova, faz a prova substitutiva. E no dia 30 de junho, quem ficou de exame, não atingiu a média, faz o exame dia 30 de junho. Tá bom? Então é isso. Obrigado, gente. Lara, Kevin, Larissa, Josimara. Um abraço a todos. Para quem não vier nas dúvidas semana que vem, boa prova semana que vem. Para quem não vier nas dúvidas de passar na prova, boas férias de julho, bom descanso em julho, tá? E, se Deus quiser, não sei se voltamos de forma presencial em agosto, mas de um jeito ou de outro, na pior das hipóteses, lá no ano que vem. A gente vai voltar, né? Uma hora tem que voltar essas aulas presenciais, né? Todo mundo está querendo voltar para a aula presencial. Em agosto, não sei se vai dar, vamos ver essa vacinação como anda. Seja em agosto, seja em outubro, sei lá, né? Ou, na pior das hipóteses, acredito eu, estou chutando aqui,
né? Não tenho bola de cristal. Eu acho que lá, em fevereiro do ano que vem, a gente está pelos corredores da Unifaat todo dia de novo, né? Se Deus quiser. Miriam, Kevin, Luiz e Ricardo, obrigado. Gente, um abraço a todos. Boa noite, tá? Fique com Deus. Boa prova, boas férias e a gente se vê por aí, tá? Precisando de mim, só entrar em contato. Um abraço, até logo.